Uhum. Lá para 2012, quando eu estava na faculdade, eu comprei um notebook e era um notebook que vinha para substituir um de uma geração anterior. Não sei, eu não precisava ter feito aquela troca naquele momento, mas eu queria um notebook que me permitisse jogar os jogos que tinham disponíveis naquela ocasião, naquela época. Em 2012 tinha alguns jogos bem interessantes, mas não nada como é hoje. E aí eu optei por trocar o notebook que eu tinha, que era o Intel de 12ª geração, pelo que tinha disponível de mais novo no mercado e mais potente. Eu tinha um i3 e aí eu decidi pegar o Intel Core i5. E usei esse notebook de 2012 até, até 2021, quando ainda era pandemia, eu estava estudando bastante e eu ainda estudava usando esse notebook. Mas aí comprei um outro notebook, um notebook gamer, e em 2022 e passei a usar esse notebook e esse que eu tinha comprado na época da faculdade, que na época era um Intel Core i5 de terceira geração. E aí eu guardei esse notebook, eu passei a usar ele só quando eu queria fazer algum teste, alguma coisa. Mas ele já não tinha muito poder de fogo. Mesmo que eu já tivesse colocado mais 4 GB de RAM nele, ele tivesse ficado com 8 GB de memória, e eu troquei o HD dele, que era um de 1 TB, por um SSD de 256, ele já não rodava mais tudo aquilo que eu queria rodar. Durante os estudos de desenvolvimento, eu não conseguia rodar mais algumas aplicações nele. Então, eu decidi deixar ele ali só para alguns testes. E aí, sobre esses testes, sobre esse notebook, eu vou falar o que, que aconteceu. O notebook era esse Dell que você está vendo na imagem aqui. É um Dell Core i5 de terceira geração, como eu falei. Ele é o modelo Inspiron 3420. E é um notebook muito bom, só que ao longo do tempo as peças dele foram se deteriorando, né? Foram perdendo ali a habilidade de fazer aquilo que eu queria. O teclado deixou de funcionar, o teclado foi a primeira coisa. Acho que notebook do teclado é uma das partes mais sensíveis que tem, uma das partes que primeiro param de funcionar. Então, o teclado, e eu só usava ele mesmo fechado, né? Ligado ao monitor externo, então não fazia diferença para mim aquilo ali. Mas bem, depois do teclado foi a vez do touchpad. O fato de eu ter tirado o teclado para tentar consertar, o cabinho do touchpad deu defeito. E ainda tinha um problema que é o seguinte, lá em 2013, 14, eu colei um adesivo nesse notebook, e o fato de ter colado esse adesivo, em algum momento esse adesivo me incomodou e eu tirei esse adesivo. E aí ficou aquela cola, né? Eu não sabia que tinha que usar um, um aparelho de ar quente para tirar o adesivo. E eu tirei ele de qualquer maneira, e aí ficou aquela cola. E eu não sabia. E aí eu fui e limpei que tentei limpar, tirar aquela cola com uma flanela com álcool. E aí causou isso aqui que você está vendo aí na imagem aí. E foi muito desapontador aquilo aí para mim. Eu fiquei o resto da minha vida com aquele notebook ali, com aquela mancha ali, não podia fazer muita coisa mais. Porém, neste ano, em 2026, eu decidi que eu queria testar de novo esse notebook, ver alguns projetos aí que na minha cabeça, montar um sistema com N8N que faz monitoramento de log e avisa, pega uma informação com a IA para poder dizer o que fazer, e dependendo do que a IA disser para fazer, ele vai e faz outra coisa. Eu precisava testar isso. E aí, para isso, eu conseguiria fazer. Só que não estava dando para testar essas funcionalidades com o notebook do jeito que estava, sem teclado, sem touchpad. Por mais que eu tenha essa tela grande que está aqui atrás, não dá para fazer muita coisa, né? Com ele só a tela ali. Eu teria que. É, precisaria de usar o teclado e o mouse e a tela dele mesmo. O teclado e o mouse não, perdão. O teclado dele e o touchpad e a tela dele mesmo em algumas situações. Foi aí então que eu decidi ir, arregaçar as mangas e fui à luta. Comprei uma bateria nova para ele, uma bateria compatível com ele. A bateria custou aproximadamente R$ 140. Comprei também o cabinho do touchpad que precisava e comprei o teclado para ele. Então, até aí, quando chegou, né, quando chegaram essas peças, eu
Primeira coisa que eu fiz foi tentar instalar o Ubuntu. Eu instalei o Ubuntu, mas o Ubuntu, que é o sistema do meu coração, não estava indo muito bem mais nele. Algumas coisas já não estavam funcionando tão bem assim. E aí, tanto de ouvir Zorin OS para lá, Zorin OS para cá, e tá muito bom, tá muito bem. Baixei o Zorin OS, instalei no notebook, e não é que ficou bom? Seguindo então, depois de ter instalado o Zorin OS, testado com o teclado e o mouse estava funcionando, ainda precisava de um negócio que fizesse realmente a diferença no visual dele, né? Então, comprei uma película, encomendei uma película compatível com ele. Eu ainda não tenho a peça de ar quente. Se eu tivesse, eu teria tirado a tela dele, tirado a parte de trás dele e feito uma pintura bacana. Mas eu acho que é uma das coisas que eu preciso comprar aí, porque eu mexo muito com coisas que precisam de cola quente. E aí, chegou nessa semana para mim, todas as peças que eu precisava já tinham chegado, o sistema Zorin já estava instalado, e esse notebook vermelho, velho, feio, que você está vendo agora na imagem, essa coisa estranha aí, e aí, gente, o que acontece? Depois de uma semana aí na batalha, testando esse notebook, testando a distribuição que eu queria, chegaram as peças que eu precisava, que eu queria transformar ele, e aqui está o resultado. Ele está carregando agora, porque eu usei bastante. Tá aqui. Esse é o visual que você pode ver dele. Dá uma texturazinha legal essa película, né? Bem, aqui dentro a gente tem a tela dele ainda totalmente funcional, o teclado novo e o touchpad aqui, a película também, né? Que foi comprada, foi colocada dentro. Opa, tô indo para fora. E tá aqui esse notebook. Agora em 2026, então ele faz 13 anos que está comigo. E está funcionando muito bem. E aí, isso traz aquela discussão, né, sobre a reciclagem de equipamentos usados, de equipamento de informática, que às vezes não serve mais, aparentemente não serve mais, mas você pode acabar dando uso para ele. Se não, para você, para algum projeto na sua casa, fazer um pequeno servidor, fazer uma ferramenta de automação, alguma coisa do tipo, você pode doar ele para alguém que está precisando, para uma criança que está na escola, ou um jovem que não tem boas condições financeiras, mas que está numa faculdade, está iniciando agora. É uma boa maneira aí de você poder dar uma sobrevida aos seus equipamentos que você não precisa mais, seus equipamentos de informática, o que você tem aí. E o que eu sinto eu trouxe de volta esse notebook à vida, e ele está aqui bonito pra caramba. Não é um equipamento leve, tá? Ele deve ter aproximadamente 2 quilos, 2,5 kg, uns 2 quilos. Mas ele está pronto aí para aguentar por pelo menos mais uns 2 anos aí, coisas mais leves, né? Obviamente hoje, programas mais pesados, tudo tomando um pouco mais de processamento, mas ele ainda tem uma sobrevida e eu acho que aqui em casa pode ser que ele ganhe essa nova utilidade aí de estudos de projetos relacionados a N8N que eu estou fazendo. E se não, ele pode ir para as mãos de alguém que vai acabar dando um bom uso para ele também, eu espero. E essa é a dica de hoje. Então, recicle equipamento de informática que você não precisa mais, celulares, tablets, para alguém que possa fazer um melhor uso, um melhor aproveitamento dele do que o próprio lixo. Beleza, galera? Obrigado por ter estado comigo até aqui. Ter estado. Obrigado por ter ficado comigo até aqui agora nesse vídeo. E a gente se vê. Até a próxima.